Bom, gostaria de começar agradecendo que você tenha aceitado o convite da Revista Universo Visual para participar dessa entrevista. O Dr. Paulo Schor, que é o editor clínico, rasgou elogios em seu Ah, nome, falou muito bem da sua pessoa. E aí, a minha primeira pergunta é como que eu devo te chamar? Doutor Neto? Como que normalmente as pessoas te olha, chamam? então, na verdade é como a maioria me conhece, né? A maioria me conhece como Neto Rosatelli, né? Neto Na verdade, Rosatelli. meu nome completo é José de Melo Rosatelli Neto. Mas desde a faculdade até depois ficou, até meus pacientes sempre me chamam de Doutor Neto, né? Então, Tá, acho que é mais fácil Doutor Neto mesmo e mais fácil. Porque tá, Doutor joia. Rosatelli é muito feio. Então, então fica melhor assim, tá? Tá, não, imagina. E aí, eu queria que você fizesse assim, um breve resumo da sua trajetória. Depois eu quero falar um pouco da história do canal do YouTube, é, Certo. de como ele tem tomado grandes proporções, assim, atingido outras esferas também, até fora do país. Então, se você puder resumir brevemente de como é que foi a sua trajetória até agora, assim, desde decidir Tá ser ótimo. médico, depois ter entrado para oftalmologia e depois também ter se especializado como um cirurgião de catarata, né? Tá. Bom, então, eu na verdade entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 17 anos, né? Eu fiz faculdade na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, aqui em Ribeirão Uhum, Preto, que é onde eu moro, e eu entrei em 1981. uhum. Eu me formei em 87, tá? E desde o quarto ano da faculdade eu já havia decidido fazer oftalmologia e já acompanhava o setor de oftalmologia no Hospital das Clínicas da faculdade. Então, eu fiz monitoria e acompanhava toda a parte de ambulatório no meu tempo livre, enquanto eu estava na faculdade. Então, isso já foi uma decisão assim de seguir na oftalmologia bastante antiga. Eu teria dificuldade em explicar o porquê que eu escolhi oftalmologia, viu, Marina? Mas o que eu, assim, porque na verdade o que a gente tem o de estudo da oftalmologia normalmente na faculdade de medicina é mínimo, ou na maioria dos currículos é um mês de Não dá nem. curso que dá É. uma visão geral, mas era uma área que me atraiu muito, eu acho que até pelo aspecto tecnológico, que eu gosto muito da parte de tecnologia. Sim. Nessa época, muito antes, na verdade, vamos dizer, na época que eu entrei na faculdade, eu já comecei a mexer com computador, que era uma coisa completamente nova na época, o computador pessoal. Uhum. Então, isso explica um pouco a minha atração pela área tecnológica, né? Aí eu fiz residência nos anos de 88 e 89 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e fiz mestrado lá também, né? E então isso já faz que eu me formei, vamos dizer assim, e que eu já pratico a oftalmologia já tem 35 anos, né? Uhum. De carreira, Bastante. vamos falar assim. Sim, sim. Logo após, quando eu terminei a residência e eu comecei a fazer o mestrado, eu tive a oportunidade de fazer a coordenação do setor de vias lacrimais e plástica ocular do hospital, tá? Que o Em Ribeirão docente Preto ainda. responsável em Ribeirão Preto. O Tá. docente responsável tinha ido fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos, em Boston, e o setor ia ficar sem uma coordenação. Eu, na verdade, aproveitei a oportunidade, não era já na época que eu tinha a intenção, vamos dizer, de seguir como subespecialidade, o que eu sempre gostei foi de catarata em segmento anterior, né? Naquela época, eram poucas as residências do país que ofereciam alguma subespecialidade. Em Ribeirão Uhum. Preto não havia isso, né? Então nós tínhamos 2 anos de residência e tinha apenas a subespecialidade em dois setores, que era o R3, em estrabismo, que sempre foi uma parte forte na nossa faculdade, e devido ao professor Arley Bicas, e Sim, também sim. córnea, tá? Mas, de toda maneira, eu continuei, claro, já, vamos dizer, atuando na área de catarata, comecei o consultório, logo depois disso, em 91, né, o consultório particular, e depois disso eu mantive, vamos dizer assim, o consultório até há 5 anos, né? Uhum. Então, e depois de alguns anos, eu comecei a fazer cirurgia, na época era uma coisa que não se tinha isso, a cirurgia em alto volume para o SUS, né? Na época, no ano 2000 aproximadamente, houve
mudança com relação grande ao SUS, se eu não me engano, introduzida pelo, na época, secretário de Saúde, ministro da Saúde, desculpe, o, o Serra, e com isso foi aberta a possibilidade de você ter a terceirização dos serviços de saúde considerados de alta complexidade. E a oftalmologia foi um dos primeiros, porque a catarata era um fator, assim, vamos dizer, uma área estratégica, sempre foi na saúde, né, com relação à relevância e à importância da incidência e tudo mais. E com isso, eu comecei a fazer a cirurgia em alto volume sob contrato para o SUS, né? Então, já tem 25 anos que eu faço isso, e na época a gente já tinha feito a transição para a facoemulsificação, tá? Eu comecei a fazer facoemulsificação em 94, se eu não me engano, e já era uma coisa pioneira na época, a gente não tinha onde aprender a fazer facoemulsificação, na verdade, né? Então a gente comprava equipamento e aprendia sozinho, diferente de hoje, que você tem curso, aprende na residência e tudo mais. Quando eu fiz residência, a técnica, vamos dizer, padrão era a extracapsular, tá? Cirurgia de catarata extracapsular, embora eu tenha tido a oportunidade de fazer muita cirurgia intracapsular, porque na época tinha muito paciente que já tinha feito intracapsular num olho e era fácil daquele olho, não tinha lente para todo mundo, então a gente fazia intracapsular no segundo olho também. Então eu tive a oportunidade de pegar toda essa fase de evolução, né? Então foi isso Acredito, daí. você falou em 25 anos, né, dentro do centro cirúrgico, operando um grande volume de olhos aí. Então, eu É. imagino que a sua curva de aprendizado tenha sido, assim, absurda, né? Então, você conseguiu ter contato com o que vinha de tecnologia, ou você acha que por você estar operando pelo SUS, você demorou mais a ter contato com essas grandes inovações? Não, Ou... pelo contrário, porque, na verdade, assim, pelo fato de eu ter a clínica privada e atuar sob contrato dessa maneira, a gente tem acesso muito mais rápido do que o setor público, né? Porque a gente tem recurso financeiro. Então, por exemplo, hoje eu faço cirurgia de catarata sob contrato para o setor público e uso o que tem de mais moderno em tecnologia, né? Então, assim, isso, na verdade, E o alto volume é que possibilita essa, vamos dizer, vou falar de outra forma, a economia de escala que o alto volume proporciona é o que possibilita a gente a ter recurso suficiente para fazer a cirurgia com qualidade e tudo mais. Por isso que a gente, quando enfatiza o alto volume, ele tem uma importância grande nesse aspecto financeiro. Porque, claro, o aporte financeiro individual da cirurgia é pequeno, mas no alto volume ele se torna grande, né? E então, mais ou menos há 5 anos, acabou ficando incompatível o aspecto de disponibilidade de horário para mim para atuar no consultório particular, que na época era só consultório, vamos dizer, privado, particular mesmo, já não atendia convênio há muito tempo. E apesar de ser, vamos dizer assim, um atendimento de alto padrão e tudo, era completamente, vamos dizer, o polo oposto do que a gente tem no SUS, né, do que eu fazia. Mas era um atendimento que realmente não me dava satisfação nenhuma. E o SUS, ao alto volume, aquilo, a possibilidade de tratar tanto paciente assim, era o que me atraía, e eu acabei optando por realmente fechar o consultório e ficar só na cirurgia de catarata no SUS. E isso eu já estou assim há 5 anos, vamos dizer, Então, né? essa é a Só atuando. sua rotina atualmente. Sim, eu faço cirurgia em várias cidades, é, são aproximadamente 10 cidades atualmente. Em São José dos Campos, a gente tem uma clínica que a gente faz um volume grande lá, cerca de 60 cirurgias por mês, eu faço lá. E em Santa Catarina, eu faço um rodízio em várias cidades, que eu retorno a cada mês ou a cada 2 meses, fazendo cirurgia também, no estado de Santa Catarina. E aí, nesse tempo todo, dentro do centro cirúrgico, o que você poderia, assim, que lhe vem à mente que é muito interessante? Você acha que foi um grande salto na questão de inovação mesmo da cirurgia de catarata? Você citou algumas coisas, mas hoje a gente sabe que a gente tem as incisões são cada vez menores, as lentes também cada vez mais modernas, enfim, o que você, como cirurgião, enxerga de
o grande diferencial tecnológico aí nesses últimos 25 anos? Eu acho que assim, a cirurgia, com todo esse tempo, ela foi se tornando cada vez mais segura, né, e previsível. Eu acho que esse é o grande, o grande diferencial, vamos dizer, de 30, 35 anos atrás, se a gente fosse comparar. Então, na época que a gente fazia extracapsular, isso aí, vamos dizer, no finzinho da década de 80, a cirurgia ela já era conveniente, era segura, mas ela não tinha uma previsibilidade refracional tão grande. E o que mudou bastante dessa período para cá, basicamente, foi isso, que a gente, com incisões menores, com, vamos dizer, a tecnologia de lentes e tudo, a gente conseguiu diminuir cada vez mais a dependência do óculos do paciente. Tanto que, na época, a cirurgia de catarata ela não era considerada, vamos dizer, a finalidade refrativa ou o aspecto refracional da cirurgia, quer dizer, deixar o paciente independente do óculos, não era uma consideração importante. E hoje é absolutamente importante. O paciente, quando ele vai operar, ele já tem esse desejo. E, claro, a gente tem um diferencial grande com relação ao que a gente pode oferecer. E no SUS, a gente não tem a possibilidade de oferecer lentes multifocais, que seriam as lentes que deixariam o paciente com uma independência total ou quase total. Por outro lado, a gente tem, vamos dizer, alternativas de manejo de como a gente planeja o grau final do paciente, que a gente deixa o paciente bem independente. Então, ele acaba usando bem pouco óculos. Então, esse não é um problema grande que a gente enfrenta no SUS. Eu acho que todo esse desenvolvimento, por outro lado, ele beneficiou extremamente o paciente. Só que ele trouxe um problema para o cirurgião, que é cada vez mais a expectativa mais alta com relação ao resultado da cirurgia, né? Então, o paciente espera uma cirurgia que seja rápida, que seja indolor, que dê uma recuperação muito rápida também, que ele não tenha uma restrição da atividade dele por muito tempo e que tenha um resultado daquilo que a gente entende como visão sem óculos excelente. E isso dá uma demanda enorme para o oftalmologista hoje, né? Porque a gente, claro, como a medicina é uma ciência biológica, ela não tem uma precisão absoluta, por vários motivos aqui que é complexo para a gente citar. Mas, então, esse é o grande desafio hoje que o oftalmologista, em qualquer setor, enfrenta, essa expectativa bastante elevada do paciente. E isso, claro, demanda um conhecimento muito grande do oftalmologista com relação a toda aquela ciência de como programar a lente, com relação à característica de excelência da cirurgia que deve existir para que a gente consiga um resultado muito bom. Então, isso eu estou citando, claro, dentro só desse aspecto da catarata, que é a minha especialidade, né? Claro que a oftalmologia evoluiu imensamente em outros setores, como glaucoma e na retina, para citar dois que eu acho que são os mais, assim, vamos dizer, visíveis, ou pelo menos proeminentes hoje em dia. Então, eu acho que esse é o desafio que afeta o oftalmologista hoje. E, claro, como qualquer ramo da ciência, tá? Não só dentro da medicina, tudo hoje evolui muito rápido, Marina. A tecnologia, o conhecimento do que a gente tem, e muitas vezes tudo vira de ponta cabeça. Quer dizer que a gente tem que estar em constante atualização, tá? Com relação àquilo que aquele setor que a gente faz, e a gente tem que estar preparado para grandes mudanças em pouco tempo. Talvez agora, a medicina como um todo, né, eu acho que vai enfrentar o grande desafio de se adaptar à existência da inteligência artificial, que ela já entrou em vários setores da medicina de uma maneira muito eficaz. Então, existe aquele aspecto que muitas coisas que o médico faria, a inteligência artificial vai fazer. E isso, claro, cria muita insegurança, porque de repente, tudo que a gente aprendeu, aquilo que a gente faz, pode ser feito de outra maneira. Forma. Então, assim, existe aquele receio de você não ser mais o médico, vamos dizer assim, deixar de ter utilidade. Claro que isso não vai acontecer, porque a inteligência artificial ela é muito eficaz em algumas coisas, mas em outras ela não consegue, ainda, pelo menos. Então, isso aí são coisas que, principalmente, o
oftalmologista jovem, ele enfrenta. Ele sabe que ele vai ter uma carreira longa e que durante esse período a profissão dele vai mudar muito, né? Então a gente não sabe o que vai ser. 50 anos atrás, isso não era assim, né? A prática era fixa, praticamente. Então, isso aí, veio para o bem e para o mal, né? Então, sim. E aí, olhando um pouco para essa necessidade constante de atualização, né, que diz aí um pouco que você contou, hoje, e aí eu quero entrar na história do canal do YouTube, qual que é a sua principal fonte de atualização, assim? Onde é que você bebe da fonte mesmo? Claro que então tá dentro, manejando é o seu grande aprendizado, né, constante, mas onde que você absorve as informações, as novidades que estão vindo? o canal tem uma história interessante, porque vamos dizer assim, já há muito tempo, por participação de congresso e tudo, eu já tinha experiência longa com relação a vídeo, gravar cirurgia, edição de vídeo e tudo. E isso assim, como com a expansão dessa disseminação de conhecimento via a internet, né, de várias formas, e com relação à disseminação de técnicas cirúrgicas e tal, no YouTube é uma coisa bastante proeminente, eu senti vontade de começar o canal, né? E como assim eu tenho um volume cirúrgico muito grande, eu tenho a oportunidade de ter muitos casos diferentes, de mostrar, inclusive, várias técnicas que eu mesmo desenvolvi e pratico, e mostrar no canal técnicas de outros médicos que eu também utilizo. Então, o objetivo principal do canal é esse, é disseminar a técnica cirúrgica, né? É bastante, assim, vamos dizer, direcionado. Eu não discuto nada relativo à lente intraocular, por exemplo, a manejo do paciente, não. É uma coisa bastante específica, mostrando técnica cirúrgica, tá? Em facoemulsificação e também cirurgia manual, coisa assim. Mas, de toda maneira, então isso me deu vontade. E quando eu era adolescente, tá? Na década de 70, eu e mais dois amigos, nós tínhamos eu tinha 14, 15 anos na época, então, assim, era uma empresinha, vamos falar assim, que preparava som para festa. Naquela época, era a época da discoteca, né, época disco, e tinha muita festa com música, festas grandes, então existia uma demanda para quem oferecesse, vamos dizer, equipamento e montasse tudo. Então, eu e mais esses dois amigos, então eu posso dizer que na década de 70 eu era DJ, né? Quando eu era adolescente. Não era, a gente não chamava DJ era o cara que ficava realmente na rádio, né? Fazendo a transmissão e trocando música, não era assim que a gente chamava o nosso papel ali. Mas para o pessoal de hoje entender, é o papel do DJ hoje, que anima a festa e coloca disco e tudo mais. Então, eu tinha bastante experiência com relação a esse aspecto de mixagem de som, de música. Eu estou falando isso porque no meu canal, a parte da música é muito importante. Então, quando eu comecei, na verdade, o primeiro canal que eu criei não foi o canal que todo mundo conhece, o Neto Rosatelli. Foi o canal The Cataract Surgery Channel. E era um canal que a intenção era realmente fazer assim, vamos dizer, a apresentação quase como aula formal, uma apresentação formal de congresso. Só que eu tive um problema na época, eu tive paralisia facial, tinha uma paralisia de pele muito importante, tive que ser operado, eu perdi todo o movimento do lado direito da face. Quando eu comecei a fazer o canal, eu não conseguia assim falar com, vamos dizer, adequadamente. E o canal era em inglês, especialmente alguns sons em inglês. Então, eu não conseguia fazer a narração. Aí eu tive a ideia, eu falei, bom, eu vou começar, porque a recuperação foi muito longa, né? Então, eu falei, então eu vou começar outro canal, em vez de falar, eu vou colocar música. Então, eu vou fazer um clipe. Era como um clipe de música, né? Tanto que eu chamo de Faco Clip, né? Que é um clipe de faco. E foi aí que começou dessa forma. E eu vi que a aceitação foi muito grande. Porque, claro, a maior audiência do meu canal é da idade, pelas métricas do YouTube, de 25 a 35 anos. É né? isso que eu ia Grande perguntar. maioria. Quem é seu público, né? Que é interessante O observar, público né? maior é dessa época. E eu fico bastante triste de ver que a proporção do público feminino que assiste é muito pequena, Marina. É cerca de 6% do público feminino, sendo que dentro da oftalmologia eu não sei o dado exato, mas eu sei que muito o público, próximo vamos na dizer, a igualdade, proporção né? feminina é quase igual. Então, assim, mas de toda maneira,
Então, é dessa idade e, assim, a distribuição ao longo do mundo é muito variada, tá? Se eu fosse citar os três maiores, seria Brasil, Índia e Estados Unidos. Depois vem vários países do Oriente Médio, alguns países do Sudeste Asiático e tal. Então, assim, é do mundo inteiro. E a participação é muito ativa do pessoal, isso aí é muito legal. Agora, aí quando eu fiz dessa forma, é uma coisa que me agradou muito. Então, eu coloco o clipe da cirurgia, né? Eu edito, coloco a música por trás, para ser uma coisa bastante, assim, agradável de ver, porque algumas vezes a gente assistindo a cirurgia e tendo a narração, é uma coisa chata, eu pelo menos acho isso. Então eu queria fazer uma coisa assim, para assistir, nem que fosse só para assistir, para divertir, nem com a finalidade de se falar, nossa, eu vou aprender aquela técnica, é para ver. E muitos assistem dessa maneira. Então foi uma coisa que cresceu numa velocidade enorme e eu fico surpreso. Atualmente eu vou muito para o exterior a convite, muito por causa do canal, tá? Então, quando eu chego, eu fico impressionado com a recepção, porque todo mundo vem, quer tirar selfie, quer falar, quer conversar e agradece. Né? E uma coisa que, assim, ultrapassar as barreiras físicas, né? Ultrapassar as barreiras muito físicas. Legal, muito legal mesmo. Eu tenho uma dúvida. E, assim, deixa eu só te interromper. Eu acredito que, por conta dos vídeos, você já tenha participado de vários concursos de vídeos, porque eu acompanho alguns congressos aqui no Brasil e a gente sabe que cada vez mais, no próprio Brascars, eles têm um festival de filmes que é um grande sucesso, assim, né? Você concorre a Agora eu não posso porque eu sou o coordenador do festival. Às vezes, muitas vezes, eu sou chamado como júri, né, jurado. Júri, não sei. Não sei, como para julgar. Então, aí eu não posso participar. Mas eu acho que, assim, o meu papel mais importante é estimular o pessoal, né? Então, assim, mas no exterior eu já participei algumas vezes e, assim, todo mundo sabe, ou imagina que o trabalho de fazer é enorme, Marina, demanda muito tempo. E eu tenho uma rotina pesada, eu geralmente opero no mínimo 15 dias por mês, o dia todo, 100, 120 cirurgias por dia. Então, isso demanda um tempo. Quando chega, tem que fazer a edição, separar as cirurgias. Então, isso é um trabalho hercúleo, que só quem tem canal do YouTube que sabe. Mas, apesar disso, o feedback que a gente tem é o que mantém, porque várias vezes a gente tem comentário, tanto no canal como a nível pessoal, quando eu estou em congresso, o colega chega e fala, doutor, por favor, mantenha o canal, porque isso mudou minha vida cirúrgica. Isso é uma coisa tão boa de escutar que você percebe que aquilo é muito honesto e que ele fala, nossa, o seu canal é fantástico. Isso é muito bom de escutar, no ponto de vista que está ajudando pessoas. Então, isso é muito bom. E a gente acaba formando um círculo assim, até pequeno. A gente diz dos grandes canais de oftalmologia dentro do YouTube, que a gente chama assim, né? A gente está sempre em contato com, por exemplo, com o Dave Devgan, que tem um canal gigante nos Estados Unidos, tá? O Ike Ahmed, o Pradip Mohanta e vários outros que a gente tem, vamos dizer, que são os mais expressivos dentro do YouTube, e a gente está sempre junto e se encontrando em congresso. Então é muito bom isso daí, é uma oportunidade de conhecer muita gente, aprender novas técnicas e colocar no canal, que esse é o objetivo. Então, hoje, o oftalmologista tem uma oportunidade muito grande, muito boa, de aprender dessa forma, né? Que é uma forma sem custo nenhum para ele, porque antes você tinha aqui no congresso, não tinha tanta disponibilidade de vídeos e tudo mais. E hoje não, hoje você aprende de uma maneira muito eficaz, assistindo vídeo e fazendo e entrando em contato, porque toda hora... Você consegue interagir com essas pessoas que assistem seu canal? Sim. Porque eu imagino que várias dúvidas devem surgir ao longo do percurso. Para conseguir, vamos dizer, se manter os comentários atualizados é uma loucura. Meu WhatsApp é uma coisa infernal, assim, infernal do ponto de vista de... porque todo mundo tem o contato e pergunta, doutor, eu preciso fazer isso, eu vou mandar esse vídeo para o senhor me dar dica, e a gente ajuda. Então, isso é muito satisfatório, muito legal. Que legal. E aí, voltando um pouquinho, você citou o nome do doutor Arley Bicas lá no passado, isso. E aí, depois...
adentrando na subespecialidade de catarata, quem que foi o nome que você tenha se inspirado, assim, que você possa citar para a gente? Assim? Olha, o que eu posso, na verdade, não seria dentro da catarata, Não porque seria não na tem o catarata. aspecto técnico disso. Mas o que eu posso dizer, isso é uma homenagem que a gente se sente, nossa, muito feliz de fazer, infelizmente já é falecido, seria o professor Erasmo Romão. O professor Erasmo Romão era o responsável pela parte de catarata do HC, mas com certeza, na época, com certeza ele foi a pessoa que mais influenciou toda uma geração de oftalmologistas que se formaram na residência do HC. Então, ele estava Uhum. sempre presente, e uma coisa, uma particularidade, assim, era que ele tinha um aspecto humano fantástico. Então, se eu posso dizer que teve alguém que forjou o jeito que eu sou como médico, foi o professor Erasmo, porque a gente admirava demais ele, era uma pessoa muito humana, de extremo bom senso, e isso é muito importante, mais importante que qualquer aspecto técnico que o médico necessite aprender. O aspecto humano de avaliar o paciente, de se importar com o paciente, de ver o que é melhor para o paciente e não para si, isso eu aprendi muito com ele. Uhum. Então, assim, é uma lembrança muito, muito carinhosa que eu tenho dele. Ele faleceu, já tem, creio que 2 ou 3 anos, e foi uma perda enorme. Mas se eu fosse citar alguém, seria ele. O professor Arley Bicas foi na verdade, uma pessoa que tem, assim, vamos dizer, uma produção e um peso científico dentro do estrabismo absurdo, né? Uma Uhum. coisa assim. Então, também é uma pessoa que assim a gente olha e se admira e se espelha, tenta se espelhar, né? Para, vamos dizer, fazer isso daí. Então, é muito legal a gente ter essas pessoas. Então, claro, não é com esse intuito, tá? Não, nem a gente nem sabe que não é, mas a gente procura de alguma maneira, como a gente tem influência, né? Hoje a gente fala em influencers, né, Marina? A gente, como, Sim, sim, sim. vamos dizer, expoente no YouTube, a gente tem isso e tem uma responsabilidade. A gente procura passar para quem está assistindo alguma coisa positiva nesse É. aspecto para aprender. Então, isso é importante também, né? Às vezes o fato de você não ter o contato físico com aquela pessoa, não saber exatamente quem é que está te assistindo, não dá a dimensão do tamanho, da tamanha influência que aquele vídeo possa estar tendo na vida da pessoa, naquele Sim, momento, né? Às é, vezes um detalhe ali mostrado fez toda a diferença, assim. Então é isso. muito gratificante, Não, a né? gente vê que tudo isso é muito importante para quem assiste, depende. Então, a gente vê que o trabalho dessa maneira também, ele tem um resultado muito grande. Então, a gente vê que é uma coisa muito legal poder oferecer isso daí. E mesmo assim, a gente, claro, o canal, muita gente pergunta, né? Porque vê outros, vamos dizer, outros canais, claro, com um uma dimensão muito maior que o nosso, vamos dizer, youtubers que são milionários, né? Não é o caso nosso, porque o nosso tipo, não, claro que não, até pelo número de vamos dizer, seguidores, mas Inscritos, né? a nossa área, a maior parte dos vídeos eles são restritos acima de 18 anos, porque são vídeos médicos, e Uhum. dentro dessa categoria não é permitido o que se chama de monetização, Ah, que entendi. seria você ganhar dinheiro com aquela propaganda que passa antes do vídeo e tudo mais. Então, o nosso Ah, tá. canal ele não tem absolutamente nenhum revenue, né, que chama, nenhum lucro. Pelo contrário, ele dá bastante trabalho, Uhum. O né? Mas objetivo é mesmo é muito, contribuir, né, com eu a acho que isso é comunidade. positivo, Marina, porque isso nos leva a, a procurar. Claro que assim a gente fica satisfeito com o crescimento da audiência e tudo, mas a gente faz o vídeo pensando, vamos dizer, em fazer um vídeo com qualidade e tudo, e não Uhum. só um volume para ter o lucro. Vamos falar assim, eu estou falando em termos assim. Então, Sim, isso, de não, uma certa ficou claro. forma, preserva o nosso canal da influência econômica, o que eu acho muito importante. Ah, sim, né? Quanto mais
isento, né? E imparcial tudo. você puder permanecer melhor, com Claro, certeza. claro. Tanto que, assim, a gente poderia incluir algum patrocínio Uhum, dentro, alguma coisa, isso eventualmente seria permitido, mas nenhum de nós faz, porque eu acho que isso vamos dizer assim, é melhor não ter essa associação, né, para manter uhum, a ética do canal. tá. E aí, assim, para a gente também dar sequência aqui, doutor Neto, a história é incrível mesmo, legal, muito obrigada por compartilhar, mas assim, nos próximos 5 anos, assim, quais são os seus objetivos aí, nesse prazo? O que que você acha que a própria questão da inovação e da tecnologia, que a gente sabe que está vindo aí constantemente, que diferença que você acha que vai ter, assim, qual que é o seu grande objetivo nesse período? É aumentar Oh, então, o número de inscritos do canal, aumentar a abrangência dele, enfim, o que que você não, a gente gostaria? procura, o crescimento ele tem um aspecto, a gente poderia citar, não é linear, é um pouco exponencial, né? Existem alguns picos que, assim, vamos dizer, quando eu vou em determinado país, vamos supor, se eu vou no Marrocos e participo ali, imediatamente após tem um crescimento Uhum, grande de assinantes daquele país e tudo. Mas o meu objetivo, eu atualmente seria conseguir fazer um upload mais frequente de vídeos, né? Porque todo o trabalho é feito por mim. A separação, a edição, a triagem dos vídeos que eu vou colocar, a edição, a seleção da música e tudo mais. E isso é um pouco demorado. E pelo fato de eu trabalhar dessa maneira, como eu te uhum, falei, eu acabo tendo um pouco tempo. Mas então, um objetivo inicial com relação ao canal seria esse, tá? O outro canal que eu ainda mantenho, mas eu parei é o upload de vídeos, que é o The Cataract Surgery Channel. Eu quero reativar um pouco com, assim, talvez colocando algumas palestras que já são coisas prontas que eu dou em congresso, que são coisas bastante sucintas e eu acho que num formato muito bom para colocar dentro do YouTube. Então, eu vou trabalhar com isso, tá? Então, assim, imediatamente com relação ao canal, é isso. A gente sabe que, claro, tecnologias novas a gente está sempre procurando mostrar, e pelo fato do meu canal ter proeminência, muitos fabricantes me mandam, às vezes, dispositivos, algumas coisas novas que eles lançam para eu testar, né? sim, E dar a sim, minha opinião, e muitas vezes eu mostro no canal dessa maneira. Não tem aquela, vamos dizer, não tem nenhum aspecto comercial, eu não estou ganhando nada para isso, mas eu mostro, e isso aí é legal para quem está assistindo, porque é uma opinião, vamos dizer, isenta para falar sobre uma determinada coisa que foi lançada. Então, isso também eu tenho recebido com bastante frequência, né? Então, a gente tenta filtrar aquilo que é adequado e coloca, tá? Com dispositivos diferentes e tudo. Então, isso é interessante. A gente não sabe o que está por vir, né, Marina? E, assim, é, muita gente me pergunta com relação ao aspecto das lentes multifocais e tudo, com relação a isso. Como a minha atuação é no SUS, o SUS não contempla a lente multifocal e nem sim, existe a possibilidade da gente colocar a lente, mesmo que seja de uma forma graciosa para o paciente, ou o paciente traga a lente ou coisa assim. Não é absolutamente permitido por uhum, uma relação. Isso é lei, tá? Porque isso possibilitaria, claro, se fosse vamos dizer, uma má intenção e cobrar do paciente alguma coisa sim, nesse aspecto. A gente não pode absolutamente. Então, a gente não sim, tem essa possibilidade. Eu acredito que com o desenvolver da tecnologia, isso vai se tornar, vamos dizer, tomara que as lentes fiquem mais baratas e a gente possa oferecer isso para o SUS também. Eu uhum, considero que o estado atual que a gente está com relação às lentes oculares é um estado transicional. Isso porque as lentes multifocais atualmente elas não têm ainda, não oferecem completamente aquilo que seria ideal. A gente tem o que a gente chamaria de um trade-off, né, ou um compromisso entre ter a multifocalidade, mas a gente tem a indução de alguns efeitos
visuais ou ópticos indesejáveis, ou às vezes mesmo a incapacidade total da multifocalidade, né? Então, conforme a gente aumenta a multifocalidade, a gente aumenta esses efeitos indesejáveis. Sim. Por causa do conceito que a gente está usando atualmente. Então, eu acho que no futuro, talvez a gente tenha lentes que sejam ditas realmente, ou na realidade, acomodativas, que é a maneira que o cristalino trabalha, e dessa maneira, esses efeitos ópticos indesejáveis provavelmente seriam eliminados. Então, eu acho que isso a gente vai passar por essa fase de transição. A gente tem, você tinha me perguntado alguma coisa com relação a essa perspectiva, né, no futuro, e eu acho que assim, a gente hoje enfrenta, além disso que a gente comentou, daquela a expectativa grande do paciente com relação à cirurgia, a gente tem outros aspectos de desafio para o oftalmologista em geral. O primeiro deles é que a gente, pelo fato, claro, de a gente estar operando com maior qualidade, maior segurança, maior previsibilidade e tal, a gente está indicando a cirurgia mais cedo. Hoje, a gente já tem, e já foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, a indicação para, vamos dizer, correção da presbiopia, tá? Até o conceito da presbiopia mudou um pouco, porque anteriormente a gente considerava a presbiopia, vamos dizer, um estágio evolutivo do olho. E hoje a presbiopia está quase como uma coisa patológica, quer dizer, você tem uma possibilidade de curar, então ela já entra como um aspecto de, vamos dizer, de um desarranjo do olho, tá? Sim, então isso é o que está justificando fazer a cirurgia mais precoce. Claro, a cirurgia, perdão, com algumas exceções que fica a critério do médico, ela estaria indicada a partir de 55 anos. Isso aí é o que a gente tem pelo Conselho Federal de Medicina. Na realidade, a gente sabe que muitos oftalmologistas indicam antes e tudo mais, mas esse é um desafio porque o paciente nessa idade, hoje, com a evolução social que nós tivemos, vamos dizer assim, o paciente é jovem. Na ativo, época né? E muito ativo e muito com muita necessidade de ter uma visão. Na época que eu estava na residência, uma pessoa de 60 anos era considerada velha, tá? Hoje não. Hoje ela está no auge da atividade. E a atividade é grande, especialmente com relação à requisição visual, porque você hoje tem o celular que você fica o dia inteiro. Anteriormente, era de vez em quando que a pessoa ia ler alguma coisa mais ali. E o celular hoje é o dia inteiro mesmo a gente usando. Então, a demanda visual do paciente aumentou, a idade baixou, e o paciente hoje vive mais, tá? Então, aquela expectativa de vida tá, eu não sei no Brasil, mas em muitos países a expectativa de vida tanto para homem e para mulher é acima de 80 anos, né? Ou seja, a gente operando o paciente aí com 55, 60 anos, ele vai ter 20, 25 anos, 30 anos ou mais de vida ativa ainda, com uma lente dentro do olho. Sim. Então você tem que prever isso daí. E eventualmente, essa é uma coisa que eu vejo com preocupação, porque alguns modelos de correção multifocal hoje são muito exigentes em termos de estado da córnea, estado de lubrificação do olho, da superfície do olho, estado refracional e tudo mais, para poder oferecer uma visão boa. E isso a gente sabe que com o evoluir a gente perde, né? A gente pode perder função macular, a gente pode perder função, vamos dizer assim, a funcionalidade da superfície ocular, e com isso tem uma perda grande. Então, assim, eu vejo como um motivo de preocupação os pacientes que estão utilizando lentes com esse tipo de tecnologia hoje, daqui 20, 30 anos, se eles vão ter visão boa o suficiente. E esse aspecto, sabe, né? Então, isso é uma preocupação, tá? Mas tudo faz parte da medicina, tudo evolui, claro, a gente não sabe como é que isso vai. Mas eu acho que a tecnologia de lentes vai mudar, tá? A gente está esperando isso. A gente pode falar que a correção da presbiopia sempre foi o que a gente chamaria, vamos falar assim, do santo graal, né? Dentro da oftalmologia. Por quê? Porque, vamos dizer, comparar com a cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa é feita no paciente mais jovem, é um paciente que, bom, claro, a gente tem aquela
aquela seleção bastante crítica do que pode ser feito ou não, mas é um paciente normalmente com possibilidade econômica pequena, tá? Uhum. A cirurgia de catarata é feita no indivíduo mais idoso, que muitas vezes ele já perdeu aquela capacidade econômica dele, ele está dependente do filho, ou é aposentado, então é um paciente que, vamos dizer assim, eu estou dizendo do aspecto de mercado da indústria, tá? Esse é o pensamento da indústria. Também tem seu limite. Agora, o presbítero, que está ali dos 40 anos até os 60 ou mais, ele tem capacidade econômica, Sim, tá no auge, né? ele tem a Uhum. demanda e ele tem a capacidade de decidir por si, coisa que Sim. muitas vezes o mais jovem ou mais velho não. Então, você conseguir uma cirurgia da presbiopia que seja segura, previsível e tudo, isso daí é uma revolução dentro da oftalmologia. E a gente vê que está caminhando para isso. Então, Uhum. vamos ver, né? Porque é muito chato usar óculos, tá? E muitos me perguntam, né? Fala, puxa, doutor, No você ainda vídeo, óculos? Eu falei, eu uso. principalmente, né? No vídeo, Então, principalmente. então você vê, dá reflexo e É. tudo. Eu não tenho catarata, né? Mas eu sou hipermétrope, eu dependo Uhum. absolutamente do óculos o dia todo. E pessoalmente eu não acho que o que a gente tem hoje ainda, se eu tivesse catarata, eu já teria operado, né? Mas se Uhum. eu tivesse, como eu não tenho, eu não acho ainda que é hora de operar, porque eu estou esperando uma tecnologia de lentes melhor. Então, Ah, esse é o meu pensamento. Então, assim, eu não queria entrar em detalhe como eu vejo a cirurgia da presbiopia hoje, tá? uhum. Mas eu vejo com bastante cuidado. Eu acho que a indicação é bastante limitada. Eu não acho que é para todo mundo, pelo que a gente Uhum. tem hoje, né? Então, seria isso. Tá. É que tem uma indústria muito forte por trás, né? Então a gente também tem que sempre É, tomar cuidado e avaliar muito bem o que está sendo proposto por aí, o que é vendido, exato. né? Com Eu grandes acho que é uma coisa que promessas. Uhum. a gente tem como preceito sempre ter o pé atrás com o que é colocado, né? Vamos dizer assim, da mesma maneira, fazendo um paralelo, né, com o que a gente tem na mídia e social, o que a gente fala, não fake news, mas assim, aquilo que é sempre colocado, a gente tem que ter critério, tá? Uhum. Para avaliar e ver, será que é isso mesmo? Então, a gente sabe que a indústria tem a sua intenção é vender, força a barra e ela tem um peso muito grande na mídia e nos congressos. Então a gente tem que ter, isso é um recado aí que eu dou para o pessoal, especialmente o pessoal mais novo. O pessoal mais velho já viu esse filme muitas vezes e sempre é mais cuidadoso. O pessoal mais novo, ele tem uma, pela falta de experiência e falta de vivência, tem uma tendência mais assim de acreditar um pouco mais. Então a Uhum. gente fala, cuidado, vê bem o que você está aí e comparar com o resultado que a própria pessoa tem, né? Então isso é aquela coisa de sempre, né? Joia, muito bom. Bom, doutor Neto, agradeço muito, foi um ótimo papo aí, aprendi muito. Tenho certeza Obrigado. que quem for assistir a gente, quem for ler a entrevista depois também na Universo Visual vai ficar muito contente de que você tenha compartilhado muitas histórias aí. Espero poder então ver os vídeos teus no canal do YouTube e também como for no Brascas, no próximo Brascas, né? Obrigado, Marina. Foi um prazer aí participar. Tem bastante Uhum. coisa para falar, mas eu acho que a gente tem que manter um formato meio curto para não deixar o pessoal entediado, né? Isso. Mas a gente gosta de poder contribuir, claro, e eu acho que o Uhum. papel de vocês aí é fundamental. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de passar algumas coisas para todo o pessoal que nos está ouvindo e depois vai estar lendo. Obrigada, viu, doutor Neto? Muito obrigada mesmo.